E aí, homem fiel, seja muito bem-vindo a esse vídeo polêmico, esse vídeo difícil de gravar, difícil de escrever, aqui do teu canal, Vê Se Não Vacila, um único canal do Brasil que te ajuda, te ensina a ser, se manter ou a voltar a ser fiel ao teu relacionamento. Meu nome é Flávio Rosa e eu sou especialista em fidelidade masculina. Afinal de contas, a culpa da traição é só de quem traiu? Existe aí um consenso, existe uma ideia de que quem traiu é o demônio e de quem foi traído é o coitado. Cuidado, eu vou falar algumas coisas aqui que vão levar vocês a pensar. Vamos ver se a gente consegue mudar um pouco essa ideia, vamos ver se a gente consegue abrir um pouco mais, sair do mundo romântico e vir para o mundo real, beleza? Deixa eu te contar uma história. Um amigo meu esses dias conversando comigo sobre traição, casamento, separação, inclusive ele separou e casou novamente recentemente. Falou: Flávio Rosa, é o seguinte, há alguns anos atrás eu estava bem com minha esposa, eu estava numa fase gostosa com ela e saí com meus amigos para tomar uma coisa de boa mesmo, cheguei cedo, não foi nada demais. E eu cheguei em casa, cheio de fogo, doido para namorar com ela, e no que eu me aproximei dela, ela me esculhambou, ela me enxotou, ela falou que não é assim, que eu não posso chegar da rua e querer sexo, que me tratou muito mal e que eu me senti humilhado, ela verdadeiramente me humilhou. E naquele momento veio na minha cabeça, tô sendo fiel e ela tá me tratando desse jeito, agora ela vai ter o que ela merece, agora ela vai ter chifre. Pausa. Esse pensamento dele tá erradíssimo? Claro que tá. A forma dela tratá-lo, tratar o marido ao chegar em casa, querendo ter relação sexual, normal, também tá errada. Segura essa história, vamos conversar mais. Agora é o seguinte, imagina a segunda história. Imagina uma mulher que é maltratada em casa, o marido é grosseiro, não abre para o diálogo. Já viram essa história em algum lugar? O marido é grosseiro, não abre para o diálogo, é um cavalo, sabe aqueles cavalos? É um cavalo. E essa mulher não tem motivos para separar, porque apesar disso, ele é um bom pai, ele é um bom provedor dentro de casa, ele é um cara trabalhador pra caramba e honesto, é um cara de caráter. Só que essa mulher vai pra academia. E lá na academia tem um professor bonitão que começa a elogiá-la, começa a conversar com ela, começa a se interessar pelos assuntos dela e começa a flertar com ela. E nisso, aquela mulher vai começando a ter um sentimento, começando a se sentir valorizada, começando a se sentir interessante de uma forma que ela já não se sentia há vários anos. Porque o marido em casa era só trabalho, obrigações e bronca. Mas esse professor bonitão tá dando atenção, tá mandando mensagem no WhatsApp porque conseguiu o número dela na ficha de alunos e por aí vai. De repente, essa mulher se vê encantada por esse professor, se vê apaixonada por ele, apesar de que ela não quer separar. E aí? Essa mulher caiu em adultério com esse professor, ficou com um peso enorme na consciência e não quis mais sair com ele, ficou muito pesada mesmo. A experiência para ela foi totalmente negativa. Só que o marido descobriu. Outro aluno da academia foi lá, viu, teve informações e contou para o marido. Te pergunto, o maior do meu público é mulher, mas te pergunto também para o homem. Essa mulher é uma vadia? Essa mulher é uma vagabunda por causa disso? Essa mulher não tem caráter. Então pronto, ela traiu uma vez, então ela não tem caráter. Ainda que fosse mais de uma vez. Então seria melhor que ela tivesse separado ao invés de ter traído? Pensa comigo. Essas respostas que a gente tem na internet, o que toma conta do senso comum é muito raso, é muito bobo para explicar uma situação como essa. Concordam comigo? Essa mulher é sem caráter, essa mulher não ama? Porque em geral, quais são as respostas que a gente vê? É melhor separar do que trair. Normalmente quem trai não quer separar. Normalmente, tanto homem quanto mulher, tá? Normalmente quem trai é uma pessoa que está em desequilíbrio, é uma pessoa que perdeu o foco do que realmente quer no casamento. Então, por causa que essa pessoa perdeu o foco, porque essa pessoa entrou em desequilíbrio, porque essa pessoa fez merda, sim, fez merda, não tô querendo passar pano não, tornou dela uma pessoa sem amor, uma pessoa desequilibrada. E mais ainda, esse marido grosseiro, bruto, que não abre para o diálogo, tem uma parcela de responsabilidade naquilo que aconteceu no casamento dos dois, sim ou não?
Seja sincero, a mulher tentou conversar, tentou ir lá pedir pro marido abrir pro diálogo, tentou expor. O cara, por exemplo, não estava satisfazendo sexualmente. O cara não preocupava com o prazer sexual dela. Então esse marido que eu citei aí da história, é tudo hipotético, tá, gente? Tem parcela de responsabilidade, não culpa talvez, sobre o que aconteceu no casamento dos dois, sim ou não? Seja sincero agora, seja sincero, reflita. Seja sincera, reflita. Tem ou não tem parcela de responsabilidade isso? É claro que em ambos os casos poderia fazer diferente. No caso do meu amigo, por exemplo, ao invés de pensar assim, agora que eu vou chifrar mesmo, tá lascada. Ele poderia pensar, não, eu vou esperar a raiva passar, amanhã de manhã eu vou chamá-la para o diálogo, eu vou expor para ela o quanto esse comportamento dela me fere, eu vou procurar ajuda no psicólogo para nós dois pararmos de ter esse tipo de embate, eu vou procurar uma questão religiosa. Ele poderia ter feito várias outras coisas. Ele poderia ter, nós vamos curar essa fase, vamos vencer essa fase ruim juntos. Não, eu não tenho motivos para trair porque eu sou um homem correto, eu não quero trair. Poderia ter pensado um monte de coisa ao invés de passar a ser um adúltero? Poderia, mas esse é o mundo perfeito. Esse mundo que a gente fala, poderia ter feito isso, deveria ter feito aquilo, há várias outras saídas que não há traição. É claro que há várias outras saídas que não há traição, mas essas respostas todas são respostas do mundo perfeito. São respostas de pessoas altamente equilibradas, pessoas ricas em inteligência emocional, pessoas que já estão num nível acima de raciocínio e de buscar solução, ao invés de apontar culpa e problema. Então claro que existiriam várias outras soluções, sim, é verdade. E a solução da traição só piora as coisas, só piora o problema. Mas ela teve culpa, participação, responsabilidade em ele ter se tornado temporariamente aquele adúltero? Teve. Ponto. O marido que não trata bem a esposa e esculacha e não dá atenção como ela gostaria, como deveria fazer, tem responsabilidade sobre a esposa que cai lá no chaveco do Ricardão da academia? Tem. A maioria de nós brasileiros, muitos inclusive, não gosto de dizer maioria, mas poxa, boa parte, não anda presente e não anda equilibrado bastante para pensar, poxa, será que meu casamento está bom? Será que eu posso ser um melhor marido? Será que eu posso fazer minha esposa melhor? A esposa, será que ela está preocupada em fazer o marido mais pleno, em oferecer a quantidade de sexo que ele gostaria? Ou será que ela está preocupada? Não sou obrigada, não sou obrigada. Tem um tal agora de não sou obrigada, mas eu me vejo como obrigado de pensar sempre em como é que eu posso fazer minha esposa mais feliz? Como é que eu posso fazer meu casamento mais pleno para que essa merda não volte mais para minha casa? A merda do adultério. E eu assumo aqui de coração aberto a minha parcela de responsabilidade quando minha mulher me traiu. Então eu viajava sempre, eu já tinha chegado em casa com cheiro de rapariga, com marca no pescoço, a minha mulher tinha absoluta certeza que eu já havia traído, ela só não tinha provas até então, e eu viajo, deixo ela carente, ela me traiu, então agora ela é uma rapariga, ela é uma puta, e eu sou o coitado da história, que afinal de contas fui traído quando estava viajando. Não. Ela errou feio, se culpou por muito tempo, passou por um processo de cura longo e doloroso. Talvez, eu até acredito que isso fez mal para ela do que para mim. Porque ela não era essa pessoa, ela não é essa pessoa. Mas no momento de desequilíbrio, no momento que estava realmente frustrada e cheia de demônios na cabeça, cheia de problemas mentais e etc., fez merda. Mas isso não torna dela uma mulher sem caráter ou sem amor. Ficou claro isso? Ficou bastante para vocês? Então, eu assumo a minha responsabilidade no que aconteceu. Eu estava plantando abacaxi, queria colher laranja, eu estava plantando um monte de adultério. Queria colher o quê? E não cabe só para quando a gente planta adultério, colher adultério. Se eu colher maltratamento e falta de atenção ao meu casamento e falta de amor, eu posso colher adultério. Se eu plantar agressividade, falta de atenção sexual e falta de importância no relacionamento, eu posso colher adultério? Posso. Vai justificar? Não vai justificar. Para pessoas equilibradas, para pessoas que estão conscientes, para pessoas presentes, nada justifica o adultério. Ponto. Mas em geral, as pessoas não estão tão atentas a si próprios, ao seu relacionamento, à sua vida, como deveria. Normalmente, a responsabilidade dos adultérios nos relacionamentos é compartilhada. É claro que a culpa é muito maior de quem traiu, lógico, ponto.
Eu tô falando isso baseado em muita gente que eu tenho atendido, muita gente que me chama no Instagram, muita gente que consegue meu WhatsApp e fala: Flávio, eu preciso da sua ajuda muito, meu casamento vai acabar, eu tô pensando em me matar, eu fiz merda. Mulheres até boas, cara, mulheres que você percebe pela conversa dela que acabaram fazendo merda, mas não querem perder o relacionamento e o marido ainda não descobriu. E aí agora ela é uma puta de uma rapariga que não ama e que era melhor ter separado ao invés de ter traído. Não. A separação é o último ponto para curar um relacionamento ferido. É o último ponto. Primeiro busca ajuda, busca aconselhamento, busca bom material na internet, busca psicólogo, busca ajuda na religião, busca ajuda em Deus antes da religião. Faz um monte de coisa. As pessoas já pulam logo para, então, separa antes de trair. Não é fácil assim. Quem trai, necessariamente, normalmente, não quer separação. Não quer passar pelo divórcio, que é um negócio muito paia, muito longo, muito difícil. Mas não sabe realmente como se equilibrar, como ver as coisas, como consertar um casamento. Consertar um casamento, gente, é um negócio difícil pra caramba. Requer ajuda, requer interesse mútuo, requer paciência, requer profissional qualificado para isso. E as pessoas muitas vezes é muito difícil isso que eu estou falando, todo esse processo. E vai pelo caminho mais rápido, que é o adultério, para ver se tem um pouco de emoção, para ver se tem um pouco de prazer fora de casa. Tá errado? Tá, não estou passando pano aqui em ninguém, não quero passar pano no traidor, porque ele vai estar errado, ele vai colher as consequências. A nossa cultura contra o traidor é terrível, principalmente quando a traição vem da mulher. A mulher perde completamente a tua moral, isso é errado. As pessoas julgam muito, apontam muito, são muito rápidas em decidir quem é culpado, quem é inocente, quem é maldito, quem é vítima, muito fácil. Mas só vive isso, só sabe quem está dentro do casamento mesmo. É aquela mulher que é humilhada sempre, é aquele homem que tem sexo negado durante várias semanas porque a mulher tá putinha, tá com raiva. Justifica? Não. Mas explica, ele tá suscetível a ser traído? Explica, ele tá suscetível a procurar alguém fora também? Explica bastante. Vamos ser sinceros, vamos sair do romantismo e vamos ser sinceros. Beleza? Fica claro com isso. E agora serve para uma auto-reflexão. Uma das melhores coisas do mundo é auto-reflexão, autoconhecimento. Pensa aí, será que eu estou ajudando o meu marido? Será que eu estou ajudando a minha esposa a ser fiel? Ou será que eu estou empurrando ela para trair? E depois de empurrá-la para trair, eu ainda vou acusá-la de tratar ela igual uma puta? A maioria dos homens faz isso, sabia? A maioria não gosto de generalismo. Muitos homens fazem isso, isso é muito feio, muito errado. Assim como muitas mulheres também tocam terror com o marido, tratam igual um cachorro. Quando ele trai, o nome dele vai pra lama, há zero de assunção de responsabilidade por parte dela por não ter sido uma boa esposa, e só ele é o cachorrão, o filho da mãe. Isso não tá certo, isso não tá certo. Beleza? Papo pros homens. Irmão, se você traiu e foi pego, nesse primeiro momento, não é hora de dividir responsabilidade. Não é hora. Assuma tua culpa, assuma tua responsabilidade, engula teu ego, coloque o rabo entre as pernas, peça desculpa. Se vocês, depois de um tempo, decidirem reconstruir o casamento, esse tema deve ser levado em consideração. Não para jogar culpa pro outro, mas no sentido de falar o seguinte, ó, para que eu pare, eu preciso da sua ajuda. Para que eu realmente consiga ser fiel daqui em diante, algumas coisas no nosso casamento tem que mudar. Eu preciso que você me dê mais sexo, por exemplo. Eu preciso que você me elogie mais. Eu preciso que você esteja presente quando eu estiver com você de verdade, corpo e alma. Eu preciso que você atenda mais às minhas necessidades. Não só de sexo, mas como marido. A mulher serve a mesma coisa. Se traiu, engole, pede perdão, tenta reconstruir o máximo possível. Mas num segundo momento, chega e fala, marido, eu sei que eu errei. Eu sei que eu fui errada e poderia ter feito várias outras coisas diferentes. Mas para dar certo daqui em diante, eu também preciso que você mude algumas coisas. Porque eu entendo que talvez algumas atitudes suas tenham ajudado a eu fazer a merda que eu fiz. Deixa eu te explicar. Não é que é culpa sua, mas que o relacionamento deteriorou tanto e eu preciso um pouco mais de você como ouvidor, cuidador, como ajudar em casa e tanta coisa que deteriora um relacionamento. Beleza? Fica com essa, sai dessa dualidade, o culpadão e a vítima. E é claro que o maior culpado é quem trai, mas a responsabilidade, normalmente, quando acontece essa porcaria, é dos dois. Em graus diferentes, mas é dos dois. Vê se não vacila.